Olá você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora a previsão do tempo aqui na TV Notícias Agrícolas. Vamos entender um pouquinho como que fica o clima nessa semana, também vamos estender um pouquinho para a próxima semana, várias regiões do país. E eu convido para essa conversa o Lanzoeques Júnior, que é consultor em clima no agronegócio. Lanzoeques, seja muito bem-vindo. Bom dia, Letícia, tudo bem? Prazer falar contigo, acompanhar o pessoal aqui para essa semana. Tem condição interessante para essa semana. Lugar que tem muita chuva, outros lugares mais secos, sempre assim, né? Um lugar com os excessos, colocando desafio aí pro pessoal, né? Prazer é todo nosso em receber você aqui, Lanzoeques. E só antes da gente começar a nossa conversa, eu queria falar um pouquinho com você que está do outro lado da tela, você que nos acompanha nessa transmissão. Pode mandar a sua pergunta de como que vai ficar o clima aí na sua região. Só não se esqueça de mandar a cidade, o estado. Pode mandar também informações de como é que está a cultura que você está plantando aí também na sua região, se está sofrendo com a seca, se está difícil de colher por causa da chuva. Enfim, o nosso canal de comunicação está aberto tanto na página do noticiasagricolas.com.br como também no nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, tá certo? Então, Lanzoeques, eu queria começar com um primeiro ponto de destaque aqui, um pouquinho antes da gente entrar ao vivo a gente falava disso, das condições de invernada para o norte do Pará e também do Maranhão. O que vai acontecer e qual vai ser o período de extensão dessas condições de invernada? Esse cenário mais na porção norte do Pará e do Maranhão realmente chama atenção, Letícia, porque na verdade já tem até alguns dias que tá bom de chuva por lá, não tá faltando, digamos assim. Talvez hoje no Brasil o estado que mais tenha uma certa regularidade ou com chuvas acima da média é justamente essa porção mais norte do Brasil, áreas ali do Pará. De modo geral, está cheio de manchas com áreas acima e abaixo da média, mas em termos de predomínio Pará e Maranhão estão um pouco melhor em termos de ter mais chuva. Quando a gente olha para frente, olha, tem áreas ali que ao norte de Imperatriz, no Maranhão, de repente forçando até um pouco a barra ali, a situação ao norte de Redenção, no Pará. Aí passa por Marabá, até lá em Paragominas, passa por Dom Eliseu, aquela região ali. A gente está falando de 10, 14 dias seguidos aí, com possibilidade de tempo muito nublado, condição de chuva para todo dia. E é claro, obviamente que chuva é interessante, mas esse cenário de invernada que fica nublado, então essa radiação que deveria virar, né, fotossíntese, desenvolvimento de estrutura de planta, na verdade vai voltar para o espaço e o desenvolvimento da cultura vai mais devagar. Então, esse é um cenário mais difícil para o produtor que está nessa região, que inclusive planta um pouco mais tarde. Então, tem muitos produtores por ali que pode estar começando a pegar um reprodutivo, um enchimento de grãos, pode impactar um pouco ali para ele. Então, começa já, podemos falar hoje, eu vou voltar aqui no mapa anterior, dia 24, até pelo menos meados da próxima semana, eu estou falando de todos os dias ter possibilidade de chuva para essa região. Então, ali do Brasil, nos próximos dias, em termos de chuva, é o melhor. Mas se configurando um certo excesso ali por ser uma invernada, né? Então tem esse impacto. E essa condição de nebulosidade também que preocupa, né, Lanzoex? Porque se vem a chuva, se ela é benéfica ali nesse período de enchimento de grãos, principalmente, né, que a gente fala aí de soja, de milho, que precisa de água, precisa de umidade no solo para ter essa condição de enchimento de grãos um pouco mais avançada, mas se tem essa nebulosidade, então, como você disse, o desenvolvimento acaba ficando um pouco atrasado. Aproveitando que Isso. a gente tá falando aí da porção mais ao norte, nordeste do país, já temos perguntas aqui no nosso chat. Temos o José Mendes, que está sempre com a gente aqui. José Mendes, muito bem-vindo. Ele pergunta sobre Ibitiara, então, que é na região central da Bahia. Como que deve ficar? Ele diz o seguinte: se não chover, vai ser uma das piores secas da história. Se a gente está falando do nortão aí, como é que está mais ao nordeste, Lanzoex? Eu falei com o José Mendes semana passada e eu já falava para ele, olha, aí tá um pouco difícil, a chuva tá mais isolada. Pelo que ele está relatando para a gente, é de fato o que está acontecendo. Então ele deve estar vendo alguma chuva isolada no horizonte, alguma coisa assim, conversa com um vizinho, o pessoal da região, e o consenso deve ser a dificuldade de chuvas. Eu vou avançar os mapas todos aqui para frente, para mostrar justamente a condição lá para ele, que ainda vai ficar difícil, Letícia. Ô, José Mendes, quando a gente olha aqui, ó, nos próximos 5 dias, no mapa da esquerda, e depois nos 5 dias subsequentes, ali, os primeiros 5 dias de março,
A gente vê que justamente na porção, eu vou dar um zoom para contribuir, talvez você esteja vendo aí pelo celular, está um pouco mais difícil, embora se você estiver um pouco mais aqui, né, à direita do mapa, ou mais a leste, nessa porção central da Bahia, tem uma condição para pegar algumas chuvas, sim. Então é menos mal. Se você tiver um pouco mais para cá, ou seja, mais a oeste da Chapada Diamantina, aí está um pouco mais difícil. No mapa aqui da direita, ele já, bom, até de certa forma um pouco parecido, mas toda essa região aqui que está mais difícil. Esse cenário, esse tipo de mapa que os modelos estão falando, olha, tem alguma chuva acontecendo, ela está isolada, muito provavelmente associada a um final de tarde, questão de calor. Então, chuvas significativas, volumes bons, pelo menos esse cenário ainda não está sendo apontado, mas também não seria uma condição de não ter nebulosidade, não ter possibilidade de chuva. Só que ela está isolada, aí é mais difícil chegar na propriedade. Porque de repente, dependendo da situação da região que você tiver aqui, embora, por exemplo, vou dar só um exemplo, né? Essa região aqui mostra chuva acontecendo por aqui, mas acaba que chove em parte de um talhão, chove no outro, tem aquela chuva que você vê caindo no vizinho, mas não se distribui bem. Isso aqui é o ruim, o cenário não está bem distribuída a chuva ainda nessa porção. E eu concordo com você que essa região, eu vou pegar essa metade leste, oeste, perdão, aqui da Bahia, ela tá, eu vou colocar aqui agora no mapa, Isso que no eu ia te próximo mapa, perguntar, o pessoal do algodão aí do oeste da Bahia fica como, Lanzoex? exatamente. Ali está um pouco mais difícil da chuva. Quando a gente olha para trás, não teve tão bom assim. E quando a gente olha para frente, Letícia, aqui eu colocando os 10 dias, deveria estar com umas corzinhas diferentes aqui. Esse, pelo menos um vermelho dessa tonalidade por aqui, para dar na casa dos seus 40, 50 milímetros. E aí, principalmente nessa porção aqui, tá mais ruim de chuva. Essa região aqui no Brasil, ó, é a que mais vai ter problema com chuva nesses próximos dias. Embora, de certa forma, Letícia, aqui eu vou até fazer um copo meio cheio, os modelos têm subestimado um pouco a questão da previsão de chuva. Então, olhando por esse lado, talvez até tenha um pouco mais. Mas a gente vê que os modelos estão meio que concordando que essa região aqui, ela vai ser menos chuvosa, chuva mais mal distribuída e a temperatura mais elevada. Ou seja, nesse sentido, Lanzoex, como é que fica essa condição de laninha? É um laninha meio faltando comer um arroz com feijão, né? Tá um pouco fraca essa condição de laninha. Não, e pior que tá mesmo. Tanto é que ela, assim, ela começou mais tarde, a intensidade dela não evoluiu, né? Ela não ficou mais forte, está ali no seu fraca intensidade. Tem semanas que a NOAA coloca um relatório que ela evoluiu um pouquinho, mas como já está passando boa parte do período chuvoso, olha, o que eu tenho dito é o seguinte: tecnicamente, há uma configuração de laninha. Então, nos estudos científicos, nos papers, nos trabalhos, no histórico, vai ser configurado um ano de laninha fraca. Em termos de fazer preço na distribuição de chuva, acima, abaixo da média e tal, ela está lá no seu terceiro, quarto fenômeno que de fato tem mais peso. Nesse momento tem muito mais peso a alta subtropical do Atlântico Sul, um sistema de alta pressão que fica aqui no oceano, está contribuindo muito mais. Ou quando tem algum VECAM, que é a forma como o ar gira lá na alta atmosfera, deixando o tempo mais seco, até nessas regiões aqui que a gente está vendo, não vai ser esse caso propriamente dito, mas esses outros sistemas estão comandando, estão fazendo mais força, sendo mais importantes na distribuição da chuva do que esse que é um fenômeno mais climático, de escala mais planetária, né, global. Então, eu concordo com você. É um laninha que, embora a gente vê aqui nos próximos 10 dias, está chovendo mais ao norte do país, né? Ou seja, então, laninha faz chover mais ao norte, mas fica mais seco, mais na porção mais sul do país, né? E até está, de certa forma, concordando. Mas aqui é muito a atuação da zona de convergência intertropical. Está chovendo mais aqui, porque se a gente for considerar a Bahia, por exemplo, né, Letícia? Olha o tanto que está mais seco por aqui, então está meio que fraca o cenário, então não está, nossa, vou de fato ali ter uma intensidade e levar muita chuva para o nordeste do Brasil. É bastante provável que, se a gente olhar o nordeste de modo geral, e partes aqui do Maranhão, do Pará também, as chuvas estão abaixo da média considerada desde outubro, dependendo da região, né? Porque a gente vê, lembra que eu mencionei da invernada? Eu vou dar um zoom para contribuir com o colega que está assistindo a gente pelo celular. Olha essa região aqui, Letícia.
Na escala, eu coloco 200 milímetros de 10 dias, porque praticamente toda a região do Brasil, acima de 10 dias, chover 200 milímetros é acima da média em qualquer período do ano. E olha essa região pegando tanto o litoral aqui, quanto a região, né, próxima aqui de Marabá, Dom Eliseu, toda essa região aqui, né, Rondônia do Pará, muita chuva. Então tá muito nichada essa chuva. E aí, ó, o problema é esse aqui, Letícia. Ela emenda, ela se Uhum. conecta com essa porção do Mato Grosso. Galera aqui doida para avançar os trabalhos de campo de colheita, que até andou melhor semana passada. Mas essa região aqui, essa semana, ela deve andar mais devagar a parte de colheita. Quando a gente olha ali, tanto milho safrinha, para quem quer entrar com trabalho agora, quem conseguiu plantar semana passada, aí o olhar é bom. Mas Uhum. quem precisa colher essa semana, aí talvez todas as empresas, as consultorias que inclusive participam aqui com vocês, provavelmente vão soltar ali um relatório, um boletim semana que vem, que os trabalhos na curva, ela vai descer um pouquinho assim na questão da evolução da colheita, um pouco por conta desse cenário aqui, mas na região de Rondonópolis, Paranatinga, Querência, essa porção é um pouco melhor. E aí que a informação regionalizada vai fazer uma diferença. Então, acompanhar o pessoal em termos de, olha, região mais sul e leste do Mato Grosso, talvez os trabalhos andem melhor. Essa região aqui, divisa com Rondônia, deve ser bem mais lenta essa semana. Era esse ponto também que eu queria chegar com você, Lanzoex, já que a gente começou de cima do mapa e está descendo. Temos Perfeito. informações aqui da AG Rural, justamente corroborando perfeitamente com o que você falou, que na semana passada deu uma acelerada ali na colheita, né? Essa pressão também para plantar o milho safrinha dentro da janela ideal, então eles precisaram dar uma corrida com a colheita da soja, aproveitando as chuvas mais espaçadas, temperatura um pouquinho mais alta, deu para dar essa acelerada. Então, quer dizer que essa próxima semana a situação se reverte e o produtor volta a ter problemas para entrar no campo no centro-oeste? Exatamente. E aí aquele produtor que deixou para plantar um pouquinho mais para o final, seja por questão de clima, a semente não chegou, ou todo esse cenário de logística, quem está um pouco mais adiantado agora, existe um copo meio cheio interessante para ele, é verdade. Eu concordo e gosto do cenário. Quem, por exemplo, já plantou um milho safrinha que está por aqui, vai pegar esse cenário nos próximos 10 dias, é um arranque muito interessante. O que eu destacaria nessa parte de milho safrinha, essa região, eu vou fazer um novo desenho, só para apagar esse, porque eu É, porque o gosto de mostrar para pessoal o tá com pessoal, porque medo às da vezes janela, de perder a janela, hein? existe uma possibilidade que ela está meio ruim. Aqui, claro, a gente não vai avançar muito no horizonte das próximas semanas, mas essa região mais ou menos aqui, ó, o vermelho às vezes fica meio encoberto ali com o vermelho, então eu vou dar um zoom para ajudar o pessoal. Essa região aqui nas próximas, a gente vê que a chuva até acontece aqui em parte do Goiás, Mato Grosso do Sul, mas quando a gente avança para a semana que vem, então início de março até meados de março, essa região está um pouco mais fraca de chuva. Inclusive tem áreas aqui próximas entre Tumbiara, no Goiás, divisa com o Triângulo Mineiro, uma condição de entre a próxima segunda-feira e até a segunda-feira subsequente, então mais ou menos até ali, dia 10 de março, poderia se dizer que há até um cenário meio que de veranico por aqui. Então, por isso que eu falei, eu tenho o copo meio cheio quando eu vejo o produtor que plantou por aqui já o milho safrinha, que é rapaz, que é um pessoal que vai ter um arranque muito interessante. Mas agora talvez o que esteja mais por aqui, considerando o que vem para a semana que vem, 5, 6, 7 dias com dificuldade de chuva, de formação de nebulosidade, talvez aproveitou bem uma janela porque vai chover mais essa semana, mas a semana que vem, com emergência ali do milho, pegando 6, 7 dias com sol, talvez ali, pensa num replantio, ou então um desenvolvimento mais fraco, porque vai ficar mais quente essa semana que eu estou falando, né, da semana que vem para a próxima, nessa região aqui, com menos chuva. Então, é um pouco difícil até a gente falar, né, de tantas regiões no Brasil, com tantos momentos para colheita, para plantar safrinha e com chuvas acima e abaixo da média, que a gente olha na região, mas aqui tá bom para tal coisa. Não, aqui não está bom para tal coisa. E aí pega nessa parte que você mencionou da G Rural, que acompanhou o desenvolvimento da semana passada, opa, o pessoal acelerou bem a colheita na semana passada. Já que esse pessoal também entrou bastante com milho safrinha, você faz um pouco assim a analogia, a comparação. Então eu reforço, esse pessoal aqui, ó, se entrou mais com milho safrinha, isso pode até contribuir com termos de
um pouco mais de disponibilidade do grão no final da safra. Mas se o pessoal não conseguiu entrar, então a questão de janela para eles é algo que vai chamar a atenção. O pessoal que vem aqui com vocês na área da consultoria, tiver uma informação regionalizada que está acontecendo no Mato Grosso essa semana, quem conseguiu plantar ou não, nossa, vai ser assim, olha, uma informação interessantíssima. Ou seja, você que está nos assistindo aí, se você é dessas regiões dos estados do centro-oeste do país, manda uma mensagem aqui para a gente no chat para saber como é que está aí na sua região, no seu município. E Lanzoarques, aproveitando que você já circulou aí parte do Sudeste, a gente também tem perguntas aqui. Eu vou perguntar do pessoal de Minas Gerais, olha só, o Juliarte Barbosa, ele é de Governador Valadares, ele quer saber como é que fica o clima por lá. Aconteceram algumas pancadas de chuvas esparsas, mas nem de longe apagou a poeira. E o Átila Ramos, que está falando de Passos, Minas Gerais, do sudoeste do estado, como é que fica o clima por lá? O Átila e o Juliette também estão sempre aqui São participando com a gente, sócios, a né? gente tem uma audiência aqui que é qualificadíssima. Um abraço para todos vocês que estão no chat com a gente. Então eu que também estou aqui, né, em Minas Gerais, estou no Triângulo Mineiro, o pessoal está numa porção mais central, sul de Minas. Eu vou passar um pouquinho dividindo os próximos 5 dias, porque tem uma certa diferença na distribuição de chuva lá para eles. Claro, na porção mais central, pegando ali então Governador Valadares, central, leste de Minas, né, mais ou menos nessa região, até que é um pouco parecido o cenário. Então, essa semana com essa aqui, né, deixa eu circular do lado direito, a gente vê que tem ali a possibilidade, mas olha só, Juliette, eu estou falando desse cenário que você mencionou aí. É a pancadinha aqui, a outra ali, o calor meio que continua. Não é algo que você vai olhar e, aqui é certeza que a chuva vai ficar acima da média ao longo de fevereiro. É provável que a chuva, pelo contrário, fique bem abaixo da média ali, que deve estar na casa dos seus 280, 300, talvez ao longo de fevereiro, mais ou menos nessa casa. Fique talvez na casa dos seus 200. Aqui eu estou jogando por alto porque eu não tenho o número de cabeça, mas só pela experiência, pelo feeling, deve ficar, ó, quando a gente olha na semana que vem, pouca chuva, isolada. Então, eu acredito que você vai encontrar alguma coisa aí sim, viu, Juliette? Só que ela vai continuar com dificuldade de apagar a poeira, mal distribuída, pega num talhão, pega numa parte de um pasto, não pega no outro. É esse cenário. Ó, Agora o do Átila, O Giliarte ele ainda complementa aqui, viu, Lanzoex? Aqui está tão seco, os pequenos agricultores somam grandes perdas já. Infelizmente, um veranico longo demais e ele teme que as reservas de água não sejam o suficiente para a safra de inverno. então essa informação ela é mais importante ainda, porque se ele falou que lá já está mais difícil, aqui eu estou passando os próximos 10 dias. Mas e esse mapa que eu mencionei, que lá no início, depois de março até dia 10 e tal, aqui ainda vai ficar mais difícil. Então essa é uma informação importante, porque a gente está falando de mais ou menos 2 semanas, não mais só 10 dias, né? Vamos para 14, 16 dias, que a região lá do Juliarte vai ficar mais complicada. Bom, e aí só para não falar aqui da região do Átila, bom, Átila, acredito que seja homem, né? Porque tem Átila, homem, mulher, tá? Enfim, eu tenho amigos homem e mulher Átila, é curioso isso. Mas assim, da região lá do Átila, o que acontece? Tá nessa porção de chuvas na forma de pancada isolada, tanto para esses próximos 5 dias, quanto para os dias seguintes. Então, comparado até com a área do Juliarte, está mais difícil a região de Passos do que a de Governador Valadares, para ter chuvas frequentes, boa distribuição, não é esperado para lá. Ali está dentro das áreas, inclusive, Letícia, que o calor vai ficar mais forte. Bom, de modo geral, acho que até um pouco chovendo molhado, a gente fala de tá calor, tá quente, né? Tem quantos meses que a gente fala que tá mais quente do que o normal? Então, isso vai continuar. Claro, por vezes quando vem a chuva, vem naquela forma de pancada, que aí vem granizo. Semana passada vocês trouxeram aqui na realidade da safra o pessoal, esqueci agora da região, mas que teve a chuva lá que impactou bastante a questão de granizo, que ele estava bem no momento de colheita, a soja está lá no chão. Porque está muito quente, acaba vindo uma granizada dessa, problema também. Então, para a região dos nossos colegas mineiros, o cenário também é de um pouco de dificuldade para ter volumes ali significativos de chuva. É mais chuva, só como o Juliarte mencionou, para dar uma apagadinha na poeira ali, tá mais fraco.
E aproveitando que a gente está falando de Minas Gerais, alô pessoal do café que está nos assistindo, Lanzarques, te pergunto, né? De março, abril até setembro ali que se estende a colheita do café, mas aqui, já que a gente está com o pezinho para virar a folha do calendário para o mês de março, para que o pessoal comece os trabalhos da colheita do café. Como que fica o clima, então, para o pessoal do café que está nos acompanhando? Bom dia para vocês aí da audiência. Pelo menos, até na última vez que eu analisei com vocês, que tem 3 semanas que eu trouxe os dados mais recentes lá, tanto do modelo europeu quanto americano, eles colocavam chuvas ficando mais próximo da média. O fevereiro é que de fato ele estava difícil e está se confirmando, porque quando a gente coloca aqui nos 10 dias, pensando em região, né, toda essa porção aqui, café, está abaixo da média e tende a continuar. Mas o março e o abril colocava sempre volumes próximos da média. Isso é bom, em termos do pessoal já conhece a dinâmica da distribuição de chuva na sua região, então algo que não está variando muito nem acima e nem abaixo, beleza, a gente consegue lidar, tocar da forma como está tá sendo projetado. Claro que ele já sabe que está vindo uma situação um pouco mais difícil de fevereiro, então se tivesse um pouquinho de chuva acima da média em algum momento, talvez contribuiria. Mas claro que o café tem uma condição diferente, não é aquela cultura perene, está sempre ali, então tem uma dinâmica diferente para eles. O que pode chamar a atenção... Perdão, pode continuar o raciocínio. Talvez o que possa chamar a atenção é que a gente está saindo num fevereiro um pouco mais seco para essas áreas, né? Então estou mencionando mais ou menos aqui. Se o março e o abril ficar mais ou menos ali dentro ou levemente abaixo da média e tornar ali o início de maio muito seco, igual foi o ano passado, que a partir de 12 de abril ficou muito seco essa região aqui, a chance de uma frente fria vir mais fria e causar um pouco mais de problema ali no seu início, meados, final de maio, aí ela é maior. Então eu já estou olhando lá na frente, se ficar muito seco, Laninha não está contribuindo muito, não está forçando tanto, que acaba que às vezes contribui com o avanço de frentes frias mais intensas, mas se ficar um pouco mais seco, a chance de áreas mais elevadas ocorrer geada é maior. Aproveitando a nossa passada pelo Sudeste aí no mapa, a gente tem aqui também o Ricardo Bueno perguntando quando retornam as chuvas para Jaboticabal, e aí também eu já queria esticar essa pergunta para você, Lanzoerx. O pessoal também aqui do estado de São Paulo de citros, o pessoal da cana-de-açúcar, também o café, também quem tem plantação aqui no estado de São Paulo, como que a gente consegue olhar para as previsões, então, para o estado todo? E para Jaboticabal especificamente. Certo. O Roberto, que você mencionou? Isso, Ricardo Bueno. Ricardo Bueno, perdão, Ricardo. Para São Paulo eu tenho 2 cenários, que é esse aqui da esquerda, que é eu vou chamar de copo meio cheio. Não é tão meio cheio assim, mas é a forma que eu tenho para contribuir, Ricardo. Essa região aqui, se eu não me engano, a minha geografia em termos de posição de Jaboticabal seria mais ou menos aqui, se eu não estiver equivocado. Essa é a região que está difícil da chuva firmar. Ela está tendo as pancadas, que você mencionou, né? Quando a chuva firma aí, é essa porção aqui que vai desde... vou pegar mais ou menos Piracicaba, Campinas, Ribeirão Preto... Isso, Jaboticabal está pertinho de Ribeirão. Então é esse aqui mesmo, eu estou correto. Então aqui, a palavra firmar, eu acho que você foi muito feliz em colocar ela, porque essa tá difícil. Nessa porção mais oeste do estado, vai ter mais pancadas, um pouco mais de consistência das chuvas. Beleza, isso eu tô olhando nos próximos 5 dias. Deixa eu voltar um pouquinho. Nos próximos 5 dias. Porque quando a gente vai para o início de março, claro, aqui quem está pensando em carnaval, quem quer praia, tudo bem, é uma visão, pode ser interessante. Mas para desenvolvimento de cultura, temperatura amena, manutenção de água no solo, aí a conversa é diferente. Olha aqui, Letícia, o que é esperado para esse início de março. E isso aqui, pensando em citros de modo geral, bem colocado. Cana, claro, de repente o pessoal quer renovar um canavial, não é um momento muito interessante. E lembra, ano passado, que eu mencionei, abril ficou mais seco, da sua segunda metade. Todo o problema de queimada que aconteceu ano passado. Se o março e o abril não der uma firmada legal aqui em São Paulo, sei não. Bem, e aí colocando então esse cenário aqui, como que não está interessante de chuva para a região de São Paulo, aliás, eu posso até mencionar do Paraná,
esticando até aqui no interior do Pernambuco, sul do Piauí, que é a região que vai ficar bem quente na semana que vem. Então, esse cenário aqui de distribuição é bem na forma de pancada. Letícia, tem uma pancada? Tem. Nossa, mas aí, num produtor que tem 1.000 hectares, a probabilidade, a chance dele pegar a chuva em 50, 100, só para ter uma noção assim, né? Ou seja, não tem uma chuva cobrindo uma grande área para a probabilidade da chuva de fato chegar na propriedade dele. Muito pelo contrário, é uma pancada aqui, uma pancada ali, já diria os antigos, né? Chuva de manga, então tem uma Uhum. coisinha aqui, outra coisinha ali. E esse é o cenário. Então, para Jaboticabal e todos os demais produtores da região, olha, a semana que vem é aquela coisa, né? Você vai pular carnaval e tá querendo pôr óculos de sol, curtir calor, você tá bem posicionado. Se você tá pensando que semana que vem não vai precisar aguar a horta, aí eu acho que é outra visão. Para o carnaval fica para quem está na cidade, o produtor que está no campo tá o quê? De Isso, olho no que está no chão já plantado ou também no planejamento. Aproveitando que a gente está no exato. Sudeste ainda, Lanzoex, temos aqui pergunta do Alex Braga, chuvas para o norte do Espírito Santo, e aí também puxo para você trazer um panorama para o Espírito Santo de uma maneira geral, porque a gente tem ali produção cafeeira, a gente tem avicultura muito forte lá no Espírito Santo também, pensando na questão das temperaturas que afetam a produtividade das aves. Então, trazendo um panorama para o Espírito Santo, especialmente para o norte, aqui para o Alex que nos acompanha. Alex, tudo bem? Essa menção que você fez, Letícia, é interessante porque realmente a questão do calor e toda a questão que a gente está vendo em relação aos ovos, né? A questão de galinha, das granjas de modo geral. Então isso pega, pelo menos lá, por conta daquele fenômeno que eu mencionei, que está aqui no oceano, um sistema de alta pressão, ele está jogando ventos mais fortes nessa direção, né? Tanto é que a gente vê ali ó, na Bahia, eu estou desenhando aqui a setinha, então ele está fazendo chover bem aqui. E aí está pegando justamente parte aqui do Espírito Santo, tem a chuva, e aqui é bom porque no sentido de há uma formação de nebulosidade praticamente diária. Então, em termos de temperatura, até que ajuda. Mas quando você vai olhando de modo geral pelo estado, fechando o mês, é provável que ainda fique com temperaturas acima da média, mesmo que seja levemente acima. O copo meio cheio, quando a gente olha para lá, é que os volumes, bom, até que estão ali, né? Eu não vou falar razoáveis, não estão tão ruins quanto está aqui, porque aqui pelo menos a distribuição é ruim. Aqui pelo menos tem uma distribuição mais interessante. O volume em si é que poderia ser um pouquinho melhor. Quando a gente olha também aqui os 5 dias subsequentes, de 1º a 5 de março, também uma condição interessante aqui para a chuva. Então, pelo menos lá, a frequência, eu sempre gosto de analisar a condição de chuva em termos de frequência, que tem hoje, amanhã, depois, a sua distribuição, se ela está boa, pegando bem nas áreas ou não, e esses volumes estão interessantes. Então, aqui lá para a região do Espírito Santo, de modo geral, a distribuição está interessante e a frequência também, mas os volumes é que não estão tão bons assim. Quem está um pouco mais próximo do litoral, onde vai chegar de fato esse vento que vem do oceano mais úmido, pode até se beneficiar um pouco mais. Quando a gente vai para regiões mais interioranas, divisa com Minas Gerais, do relevo acidentado, da região do café, ali está um pouco mais difícil. Claro, tem, mas poderia ser um pouquinho, os volumes poderiam ser um pouquinho melhores no frigir dos ovos. E aí a gente já falou, então a gente começou de cima para baixo do mapa, então o pessoal que está mandando as perguntas, sigam mandando as suas dúvidas de como que vai ficar o clima e também complementem com as informações. A gente tem aqui, um complemento do Fernando Pimentel dizendo o seguinte, o IMEA lá no Mato Grosso informou plantio de milho de 67% das áreas até dia 21/2 e ele diz o seguinte, acho que vai ter muita coisa fora do limite da melhor janela essa contribuição. Fernando, muito obrigada, viu, pela interação aqui com a gente. Sigam mandando suas mensagens, pessoal. Paraná, o Lanzoex, como é que a gente olha o clima nesse momento por lá? Paraná também, grande região produtora de grãos e também avicultura muito forte por lá. Como é que a gente fica de temperatura e de chuva? Aqui eu vou emendar o Paraná, Letícia, junto com o Mato Grosso do Sul, porque ele tem um pouco de similaridade. O Uhum. pessoal que está aí com a gente poder acompanhar. Claro, há uma certa diferença, mas um cenário que daria para a gente fazer associações, que é nessa primeira semana, nesses primeiros 5 dias, ou seja, de hoje até sábado, eu estou desenhando aqui no mapa da esquerda,
tem condição de chuva para lá. No Paraná, de fato, é um pouco mais fraco. E esse cenário aqui, porque os volumes, mais uma vez, né, as variáveis que eu analiso, como o volume tá menor, então mesmo que tenha uma chuva hoje, uma chuva amanhã, talvez a condição de encharcar o solo para impossibilitar um trabalho de campo, talvez não ocorra. Claro, aí depende de condição de se é solo mais argiloso, arenoso, tem essa condição para olhar mais in loco no produtor, mas em termos de dinâmica da atmosfera, até tem umas chuvas que estão sendo previstas, eu espero chuva por lá para essa semana, justamente nesse intervalo que está sendo colocado aqui. O Mato Grosso do Sul está um pouco melhor, mas o que eu quero chamar a atenção é que os trabalhos de campo não devem parar por conta desse cenário nesses próximos dias. Quem sabe algumas áreas aqui mais na divisa do Mato Grosso do Sul com Goiás tem um pouco mais de dificuldade, mas esse é o cenário dessa semana. De sábado até quarta-feira da semana que vem é uma outra visão. Aí aqui, quem está pensando no cenário de colheita, mais uma vez, os trabalhos vão dar mais rápido. É claro, o Paraná, os estados que começam a plantar, que sai do vazio sanitário primeiro, a chuva contribuiu no início do plantio, né, do ano passado. Então tem muita gente já com os trabalhos de fato andando, e eu acredito que, olha, até ali pelo início de março, muito da colheita esperada pelo Paraná já deva de fato ganhar tração, e dessa divisa com o Mato Grosso do Sul também. Só que, isso a gente falando do plantio da soja e agora na parte da sua colheita. E para o plantio do milho segunda safra. Aí aqui, principalmente na porção mais norte do Paraná, quando a gente for olhar na parte de calor, passa um pouco mais de dificuldade. Aí é aquela questão de, eu não tinha umidade. Eu tinha umidade boa para fazer a parte da colheita da soja, mas a umidade agora, devido a essa sequência de dias mais secos, não está tão interessante para entrar com a parte do milho safrinha. E a gente volta a bater na questão da janela, que inclusive o Fernando mencionou para o cenário, né, do IMEA lá no Mato Grosso. Então talvez esse cenário de colher foi bacana, mas para safrinha eu não sei se eu vou agora. Talvez eu espere um novo momento de rodada de chuvas mais interessante, que não vai vir num curto prazo. E aí eu entro ou não com essa safrinha? Essa vai ser uma questão interessante para a gente acompanhar a realidade da safra. O pessoal vai mostrar que eu tinha uma estratégia para entrar com safrinha, mas tem 10 dias que não chove, eu não vou mexer com isso. Então, de hoje até 5, 8 de março, a questão de realidades da safra eu acredito que tenha muito para se mostrar em termos de diferenças acontecendo ao longo do Brasil, que vocês devem trazer aqui para o pessoal poder acompanhar. Descendo mais um pouquinho, Lanzoex, vamos chegar em Santa Catarina, que semana passada teve ali um cenário meio que de instabilidade no tempo. Como é que fica para essa semana, estendendo um pouquinho para a próxima? Bacana. Então ali na questão de Santa Catarina até um pouco parecido com o que tem por Paraná, porque tem instabilidade chegando essa semana. Quando a gente olha aqui no mapa da esquerda, né, então até sábado tem um cenário bacana, mas depois aqui fica mais falhado. Até se eu puder mencionar e já adiantar, Letícia, o Rio Grande do Sul é que tem esse cenário todo difícil vem passando, na verdade, né, com ondas de calor, temperatura acima da média, digamos assim, né, recordes acontecendo em algumas cidades, pelo menos por lá tem um pouco de frequência. E eu peguei esse gancho do sul, porque aqui eu estou mostrando a condição de chuva, que até tem alguma coisa acontecendo lá durante essa semana. Quando a gente vai para o final de semana, é que aí a porção mais sul do Rio Grande do Sul é que vai ter a possibilidade de chuvas. Ó, engatando aqui com o que você está falando, ó, a gente tem uma pessoa aqui, Sforza, que ele pergunta, por gentileza, quando que as chuvas que estão na Argentina e no Uruguai, por que as chuvas que estão na Argentina e no Uruguai não conseguem avançar para o sul, Lanzoex, já que a gente já está nessa porção mais sul do Rio Grande do Sul? Bacana, muito boa pergunta. E aí ele deve estar justamente acompanhando o mapa, Letícia, tanto na esquerda quanto na direita, né? Tá vendo esse cenário interessante aqui, pensando, uai, mas por que essa chuva não está chegando aqui no Uruguai, no Rio Grande do Sul, né? Isso aqui é muito devido à forma como as frentes frias, ciclones, essas tropicais, que ocorrem de forma frequente nessa porção mais sul do Brasil, eles não estão conseguindo avançar, adentrar no continente. Muito isso se deve àquele fenômeno que eu mencionei que está acontecendo aqui nessa região do oceano, que é uma alta pressão que não deixa as frentes frias avançarem para essa região aqui. Então acaba que forma uma frente fria,
ela fica confinada nessa região. Eu vou usar o mapa agora aqui da direita, porque aquele já está ficando bastante poluído. Essas frentes frias acabam ficando mais confinadas nessa porção aqui. Então, é o Força, né, que me mandou a mensagem, Uhum. sempre que tem essa alta pressão atuando bem mais intensamente aqui no oceano, ele acaba limitando a forma como os sistemas frontais vão se desenvolver e atuar de fato na porção mais central do Brasil. Isso é exatamente o que a gente está esperando aqui para os próximos dias. E aí eu até aproveito para mencionar lá para o Força que, embora esteja chovendo nessa região aqui da Argentina, pegando o Uruguai, tem uma região aqui mais próxima entre a divisa da Argentina e do Paraguai, que vai ficar bem quente nos próximos dias. E eu vou avançar rapidamente para mostrar aqui para ele. Olha as temperaturas máximas esperadas no mapa da esquerda para o dia de hoje, e cada mapa é referente a um dia. E as máximas, olha isso daqui, passando de 40 graus mais uma vez. Então, essa região, embora esteja chovendo, está chovendo porque também está bastante quente. Inclusive, no final de semana teve chuva acontecendo na Argentina com granizo gigantesco, assim, né? Então, tem chuva, mas está muito quente, mas as pancadas estão vindo muito forte devido a esse calor. E só passando rapidamente aqui os mapas, Letícia, para o pessoal poder acompanhar no dia a dia, depois eles dão aquela pausa para poder observar na sua região. Aqui no mapa da direita, olha como que entre Argentina, Paraguai e Rio Grande do Sul, como fica mais quente, isso para esses próximos 2 dias, os próximos 4 dias. Aí aqui chegando agora no final de semana, que tem aquela mudança que eu falei, que o Rio Grande do Sul passa a ter um pouquinho mais de condição de chuva, e essa região vai ser o vermelho em cima do vermelho. Deixa eu colocar no próximo mapa que vai ser melhor. Essa região eu vou colocar aqui no mapa do dia 3, na temperatura máxima. Olha como boa parte de São Paulo já vai ficando mais quente. O pessoal que perguntou pra gente lá da região de Jaboticabal, olhando São Paulo de modo geral, toda aquela região que eu falei que fica mais difícil de chuva, como ela tem temperaturas mais elevadas, mas principalmente onde, Letícia? Rio Grande do Sul, mais uma vez, a gente olha aqui agora, meados da semana que vem, máximas divisa ali com a Argentina, chegando na casa dos 38 graus, mais uma vez. Gauchada tem que ser forte, viu, Letícia? Lá não é brincadeira, não. Olha, esses dias eu estava com um pessoal, uns colegas jornalistas que vieram de Porto Alegre e eles apelidaram carinhosamente de Forno Alegre. E Lanzoex, para finalizar, a gente tem mais uma pergunta aqui. Vamos dar uma subida no mapa novamente. O José Pereira, que também é sócio aqui do Notícias Agrícolas, está sempre com a gente aqui. Obrigada, viu, José Pereira? Ele pergunta do sertão de Pernambuco, Auricuri. Ele diz o seguinte, que está morrendo tudo que tem por lá. A última chuva foi no dia 20 de janeiro. Ele quer saber se vai chover em março e abril, porque o criador de gado está com a situação ali periclitante. Eu lembro de falar também com o José Pereira, ele sempre me pergunta dessa porção mais interiorana ali do Pernambuco, né, divisa com o sul da Bahia, pega ali no Piauí. E eu lembro que eu falei para ele uma vez que teria uma chuva lá, a gente até acho que chegou a conversar, ele mencionou que chegou alguma coisa em outra muito falhada e vai continuar mais isolada por aí, Zé. Olha só, eu vou dar um zoom para facilitar para você. Olha como que o mapa está mostrando que tem uma chuvinha aqui, outra chuva ali. Então, tem a chuva? Tem. Nossa, rapaz, mas ela tá isolada, ela tá muito assim, acontece num canto ou no outro e não tá recobrindo bem uma área. Isso aqui é como se fosse, de certa forma, até uma loteria falar para você, olha, tem chuva amanhã na sua propriedade ou durante os próximos 5 dias. Porque vai ter uma manga acontecendo aqui hoje, um calor mais forte amanhã acaba acontecendo em outra parte da propriedade, e aí, pessoal, né, imagina, o pasto ficando mais seco, você vê uma manga acontecendo ali no canto, você é lógico que você queria que aquela chuva, mesmo que seja só uma, aconteça na sua propriedade, porque você quer uma chuvinha só para a gramínea dar aquela, ela vem assim, ela nascendo de novo, ficando mais vigorosa, né? Isso para os próximos 5 dias, ou seja, entre hoje e sábado, e agora no mapa da direita, o cenário não muda muito. Então, quando a gente coloca lá no acumulado dos próximos 10 dias, eu vou colocar isso no mapa da frente para poder comparar, tem chuva chegando, mas olha como ela está atuando aqui, meio que o limite dela de atuação é como se fosse o Ceará, ali metade norte do Piauí, e a dificuldade dela chegar nessa porção mais aí do sertão para ter volumes mais significativos. Eu te digo que tem condição de pancada, vai acontecer, mas ela está mal distribuída. É bastante verdade que não tem essa distribuição tão boa e os volumes também estão um pouco mais comedidos. Poderia estar pintado um pouco mais dessa coloração aqui o mapa, José, porque aí chegaria próximo de seus 70, 100 milímetros,
e aqui está tendo um pouco de dificuldade de chegar nos seus 30, 35, 40. Então, frequência mais ou menos de chuva, mais ou menos assim fraca, né? Porque a distribuição está muito ruim e os volumes ainda estão com dificuldade de ter ali, né? Volumes mais elevados. Ó, agora para finalizar mesmo, a gente tem aqui um vizinho seu, viu, Lanzoex? Aqui, ó, o Lima Arthur. Quando é que chove em Araxá, no Triângulo Mineiro? Ah, Araxá, claro, tá bem perto mesmo. Hoje eu tô em Campina Verde, tô na casa da minha mãe, que normalmente fica em Uberlândia, né? Hoje eu tô em Campina Verde, mas Araxá, que normalmente ali, né, um pouquinho mais fresca, mais friozinho, um clima agradável, eu vou colocar lá, porque lá tem, dar um zoom aqui no mapa da esquerda, porque tem dois cenários diferentes lá para ele também. Durante esses próximos 5 dias, tem a chance de pegar umas pancadas mais isoladas. Tá fraco o cenário, é verdade, Letícia. Mas pelo menos tem a condição de pancada e eu reforço aquele cenário que eu estou vendo os modelos subestimando um pouco as chuvas. Então eu vou dar uma pitadinha de possibilidade dos modelos estar colocando a chuva um pouquinho abaixo do que de fato está acontecendo na vida real. Então, pelo menos até sexta-feira, tem a chance de uma pancada. Mas semana que vem, ela dá uma secada. Pode ser que ocorra alguma coisinha? Pode, mas o predomínio para a semana que vem é um céu mais azulado, menos formação de chuva, toda a tarde ficando, aí vai, né, de sábado, domingo, segunda, terça, ficando um pouco mais quente. E claro, se vai ficando mais quente, não tem a formação de nebulosidade, não volta chuva, a umidade do solo vai indo embora. Essa é mais a cara da semana que vem, Araxá aí que também está dentro dessa área que vai passar um pouco mais de dificuldade para ter frequência de chuva semana que vem. Lanzoex, meu caro, muito obrigada pelas informações. Cobrimos aí o mapa de norte a sul, de leste a oeste do país. Quem não conseguiu acompanhar a entrevista desde o comecinho, depois essa entrevista vai estar na íntegra no site do Notícias Agrícolas, também no nosso canal no YouTube. Dá para acompanhar tudo, porque como eu disse, a gente tem de norte a sul, de leste a oeste, cobrindo todo o país com as previsões do tempo do Lanzoex. Muito obrigada, meu caro. Até a próxima. Eu que agradeço o convite, Letícia, aqui. Bom, a gente passou por várias culturas e região do Brasil, dá para contribuir com o pessoal aí, né? Dá sim. Muito obrigada, Lanzoex. Tá aí, então, estivemos com o Lanzoex Júnior, que é consultor em clima para a área do agronegócio. Eu encerro por aqui, depois você acompanha na íntegra essa entrevista, portanto, no site Notícias Agrícolas, que é informação agro relevante e conectada.